Aqui, ó, continuando, né? Vou pedir criar, região preenchida. Eu já criei a minha achura sólida preta, então eu vou criar com ele. Ele vai ter 2 milímetros, e o outro eu tinha feito errado, hein? 2 milímetros, e vou fechar esse triângulo. Um vai ser branco, outro vai ser preto. Deixa eu até ajustar isso aqui. Tá ficando feio, vou fazer de novo. Provavelmente eu peguei alguma medida errada. Dois milímetros, 2 milímetros e fecha. Tá? Aí o que acontece? Caso você ache que está ficando a espessura distinta, que nem aqui está, eu particularmente gosto de, por cima dessas linhas, eu ainda crio, pego linha, porque aqui nessa linha eu posso talvez fazer outro desenho, tá? E você refaz esse símbolo para ajustar as espessuras. Essa opção é mais estética. Tá? Beleza. Fiz isso. O importante nessa cruzeta é que esteja esse pontinho batendo aqui, essa é a parte mais importante. Fiz isso, carrego no projeto e fecho. Como eu salvei antes, chamando de alvo preenchido corte, eu não preciso me preocupar em substituir. Ele vai aumentar uma informação lá no projeto. Vou carregar no projeto e fecho. Que meio que lá eu já tenho. Ele trouxe aquela informação, aquele símbolo, para cá. Tá? Aí, às vezes, fica com esse desespero. Ai, cadê? Eu não estou usando. Calma, ele trouxe. É como se eu tivesse comprado. Eu vou usar. Vou vir aqui, na elevação de ponto. Estou com alvo. Tá? Vou editar tipo. Eu vou duplicar e vou chamar esse aqui de alvo. Em vez de projeto, eu vou colocar corte. Como eu já tenho um, eu vou colocar corte 2. Beleza. Mudei o nome. Preciso mudar o símbolo de alvo preenchido. Eu vou pegar esse alvo preenchido corte que eu criei. Esses números, provavelmente, do deslocamento, eu vou ter que ajustar. Eles não vão estar batendo certinho. Mas eu preciso aplicar primeiro. Vou aplicar aqui. Esse aqui também é errado, tá? Esse aqui é voltado para o corte. Aqui eu estou aplicando na planta. Deixa eu ir para um corte para não fazer errado. Elevação de ponto. Corte 2. Vou trazer para cá. Dou preferência para o canto direito inferior. Não dá para ser superior, né? Porque é corte. Cliquei. Escolho o lado. Estou com a chamada de detalhes ligada. E aí o que acontece? Ele está aqui embaixo. Eu vou vir aqui no editar tipo e vou ajustar. Ó, deslocamento do texto da linha de chamada. Eu vou testar. Deixa eu ver, um 3 pega. Um pouquinho mais. 4. Ficou legal. 4 já está o bastante. Então agora, todos os elementos que eu quiser colocar o meu nível, eu venho aqui, anotar, elevação de ponto, escolho o corte, e aí eu saio colocando. Só cuidado que a gente vai colocar na face de cima do piso, tá? Na face de acabamento. Não é no osso, não é na laje. Aqui embaixo está a laje, aqui em cima está o revestimento. Clico no lado, quer dizer, clico no ponto, escolho o lado. Ocasionalmente, esse é um bugzinho que acontece no Revit,
Não me pergunte por quê. Né? É possessão espiritual, possessão demoníaca do Revit. Esse número, ele pula para o outro lado, mesmo estando positivo. Tá? Não me pergunte por quê. E aí você faz o desenho, ajusta e nada dá certo. Não chora, não briga com o Revit não. Vem aqui no editar tipo e no deslocamento você coloca negativo, você coloca menos. Que aí você não briga. Aqui no caso eu fiz o errado, né? Ele está do outro lado. Não sei por que ele dá essa trela. Tá? Então isso aqui é um erro que acontece ocasionalmente com o Revit aleatório. É um erro aleatório que não tem tanto fundamento. Tá? Então, criei os meus pisos, criei os meus níveis. Uma outra coisa, eu tenho as cabeças de corte. Eu já vou conferir, já que eu estou falando de corte, eu já vou conferir se as cabeças de corte elas estão compatíveis, se elas estão aparecendo essa cabecinha de corte. Vai estar sem número. Inicialmente ela vai estar sem número, não se preocupa. Eu quero saber se essa cabeça de corte está batendo. Pavimento superior. Essa cabeça de corte, parece uma partitura, não é a que eu quero. Clico na linha, clica nessa opção de giro, ficou vazio, clico de novo. Inclusive, essa cabeça de corte, se eu editar tipo, eu percebo que ela tem um símbolo, que a gente não vai mexer aqui, ó, extremidade superior preenchido, né? Extremidade chamada detalhe com raio de canto 3 mm. Né? A gente não vai mexer nesse símbolo, esse símbolo está suficiente. Mas, sei lá, quero baixar um símbolo, quero colocar ele menor, tomando cuidado com a legibilidade. Né? Eu mudaria ali do mesmo formato. Eu não tenho botão de editar família aqui em cima fácil. Eu preciso encontrar qual é a família. Venho aqui na lateral. Extremidade. Vai lá, ó. M, extremidade inferior de corte. Né? Aí eu tenho que procurar o do alvo preenchido, do círculo preenchido, acho que é esse. Círculo. Não, esse aqui é a extremidade da grelha. Ó, extremidade é esse aqui, ó, do corte preenchido. Né? Mas beleza. Não queremos modificar, a gente não vai mexer nisso. Esse aqui está suficiente. Vou colocar todas as cabeças de corte de todas as plantas, térreo, superior e cobertura, elas estão batendo, beleza. Uma coisa que eu vou querer alterar, que o meu ele já está configurado, é essa linha. Tá vendo que a linha de vocês ela está contínua e a minha está de eixo? Isso aqui é um erro de desenho técnico, tá? Tipo, a gente precisa colocar de eixo. Inclusive, se eu quiser segmentar esse corte, eu clico na linha. Tem um raizinho do Harry Potter bem aqui, bem petitiquinho no meio. E se você clica, ele segmenta essa linha de eixo. Só se você quiser segmentar. Ou, segmentei. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero colocar a linha de eixo. Eu vou vir aqui, apertei ESC, lá em cima, em gerenciar, eu tenho, então eu vim aqui em gerenciar, eu tenho estilo de objeto, bem nesse cantinho. Nesse estilo de objeto, ele vai mudar a forma com que você visualiza os elementos no Revit como um todo. Tá? Nós tínhamos trabalhado, algumas pessoas... Um probleminha com o mouse, voltamos. O que acontece? Aqui a gente já tinha utilizado para mudar o material dos nossos pisos. A gente tinha mexido aqui.
Entrei no material pré-definido piso. Nos gráficos, eu tinha especificado que o padrão de corte, eu não tinha mexido aqui ainda, hein? Padrão de corte, eu queria sólido, preto. E o padrão da parede, eu também queria padrão da parede, gráfico. No corte, primeiro plano, eu quero sólido, preto. O que vai fazer? As paredes elas vão ficar pintadas de preto automaticamente. Isso aqui é para você trazer um processo de humanização. Mas não é exatamente isso que a gente queria. Isso que a gente ia mexer virou brinde. No mesmo lugar, estilo de objeto, saindo do objeto de modelo, eu vou vir no objeto de anotação. Lá embaixo eu tenho linha de corte. Linha do corte. Onde que a gente vai mudar o padrão da linha para traço ponto ou dashed dot. Tá? Tanto faz. Dashed dot ou traço ponto. Vai depender se o Revit instalou a biblioteca em inglês. Esse que é o mesmo. Tá? Traço ponto. Dou OK. Tá? Então, só recapitulando aqui. O que eu fiz? Gerenciar. Vim aqui no estilo de objeto. E no modelo, eu modifiquei os pisos. Aqui no material, eu só mudei um campo do piso. Gráfico, o padrão de corte, eu coloquei preenchimento sólido preto. Nas paredes, fiz a mesma coisa. Material, gráfico, padrão de corte, primeiro plano, preenchimento sólido preto. Tem vários lugares para você colocar a parede preta, tá? Esse aqui é um deles, que é um mais geral. E também viemos no objeto de anotação, lá embaixo, na linha do corte. Você pode colocar ela mais grossa, eu não sei se está 5 de vocês, porque ela tem uma espessura significativa. Tá? A linha pode ser um 5, 6. Tá? E o mais importante aqui é que o padrão da linha eu vou mudar para traço ponto. As paredezinhas elas devem ficar pretas, tanto no corte. O Igor já tinha mostrado um outro caminho dessas paredes ficarem pretas, que era na própria família. Né? Na própria família você vai conseguir mexer. Uma família vai ficar branca, outra família vai ficar vermelha, por exemplo, para demolir e construir, uma amarela para você fazer demolir e construir. Embora tenha outro lugar para você fazer um demolir e construir, né? Mas na família teria como você fazer essa especificação. Esse aqui é uma especificação geral do meu projeto. E, inclusive, se eu mudo dessa forma para nível de detalhamento alto, ele perde aquela configuração de humanização, entre aspas, e mostra a parte técnica, por exemplo, a aprovação da prefeitura. Se eu mudo aqui para médio, médio ainda ficou. Mas quando eu mudo para baixo, ele aplica esse preenchimento sólido. Então, eu acho esse caminho um pouco mais versátil. Só que assim, é tudo ou nada. Esse caminho é tudo ou nada. O caminho que o Igor tinha mostrado, você consegue especificar uma por uma. E aí, o que eu vou fazer? Com aquelas duas ferramentas que parecem uma moldura, parece duas letras V, duas letras L, que você acende e o outro trabalha junto, eu vou ajustar a limitação dos meus objetos. Pode cortar bem rente. Ó, tá cortando vegetação. Pô, vegetação pela metade causa mais confusão. Então vou ocultar. Vou ocultar a categoria. Ocultei todas as vegetações. Tá justo. Tá na cota correta. Eu vou apagar essa moldura. Eu não estou vendo mais a moldura. Largo do jeito que está.
passo para o próximo para fazer todos esses ajustes, térreo, cobertura, superior. Então eu preciso de todos esses elementos em todas as minhas vistas.